Bem, então, hoje a gente vai discutir aqui o princípio da reflexão. Bom, eu acho melhor a gente, antes de falar dessa escrita aqui que eu fiz, tá? Aqui tem um errinho besta, mas eu vou dizer a vocês o que significa, por que está errado e qual é o correto, tá? Mas assim, os demais não tem erro, porém eu acho melhor primeiro explicar um exemplo, né, e depois explicar o que significa cada coisa dessa. Então, deixa eu criar aqui uma situação referente a esse princípio, tá? Bom, então eu vou aqui colocar dois eixos reais. E suponha que eu quero sair aqui do ponto 1, 2, e eu quero me deslocar até esse ponto aqui. Deixa eu fazer as marcações aqui. Então, o outro ponto é 5, 5 e 4. Então, estou saindo aqui de P0 e estou indo até P1. Então, primeira coisa, esse movimento aqui que a gente está fazendo equivale a esse. Ó. Eu saí aqui do 0, 0 e vi aqui até esse ponto aqui, que é, sei lá, vou chamar de B aqui, que é 4 e 2. Né? Inclusive, eu vou colocar aqui sei lá, pegar aqui duas retas e dá para perceber que elas são paralelas. Quer dizer, nem tanto, né? Pô, não vai ser nunca desse jeito. É daqui. Né? Dá para perceber aqui o paralelismo, né? Ou seja, sair de P0 até P1 é a mesma coisa de sair do A até o B. Por que eu estou falando isso? Porque dois pontos quaisquer, né, a gente pode trazer o primeiro ponto aqui para a origem e o segundo ponto aqui vai existir um ponto equivalente a ele, né, que torna que essas duas distâncias sejam idênticas, né, e sejam paralelos, né, os segmentos. Muito bem, então a intenção aqui não é essa, né? A intenção aqui é a seguinte: eu quero sair desse ponto A até o ponto B através de dois movimentos. Um movimento é o que nós chamamos de subida, né? Que no caso aqui o que a gente vai estar considerando é uma certa subida em diagonal, tá? Então o que a subida faz? Ela pega o ponto XY e transforma esse ponto no ponto x mais 1, y mais 1. Ou seja, se eu estou aqui nesse ponto, digamos, aqui é 2, né, essa coordenada 2, e aqui é 5. Aqui é 2 e 4. Tá, e se eu for aplicar isso aqui, vou botar aqui 2 e 5. Se eu for aplicar a minha função S nesse ponto, então o que ele vai fazer? Ele vai transformar em 3, né, ou seja, a próxima coordenada aqui, e 6, né? Então, esse ponto aqui é a aplicação do S em 2 e 5, que se transformou em 3 e 6.
Então, esse é o que nós chamamos de movimento de subida em diagonal. E tem também o movimento de descida. Que o movimento de descida é caracterizado pelo seguinte, é pegar o ponto XY e transformar ele na seguinte maneira. Então, se eu fosse aplicar aqui nesse ponto, né, na verdade eu ia estar fazendo isso aqui. Né, o ponto X, ele se transforma em 3 mesmo, e o ponto Y, né, ao invés de aumentar, ele diminui uma unidade. Então, do 5, no caso, ele desce aqui para o 4. Só um minutinho, eu volto já, tá? Muito bem, então, com esses dois movimentos, eu quero sair daqui para cá. E a grande questão aqui é a gente determinar quantos caminhos são possíveis para eu sair do ponto A até o ponto B, que é a mesma coisa de sair do ponto P0 até o ponto P1, sendo que eu só posso usar esses dois movimentos. Tá, então vamos aqui fazer um esboço, né, de uma possibilidade de, saindo desse ponto, usando esses dois movimentos, eu saio do A e chego no B. Então, suponha que tá, primeiro aqui a gente vai descer, né? Isso. Então, ou subir, tanto faz, mas tudo bem, vamos descer primeiro, né? Então, primeiro aqui eu vou aplicar o movimento de descida aqui no ponto 00. Desse ponto aqui eu vou aplicar a subida. E aplicar a subida mais 2 vezes. Tá? Com isso eu consegui aqui chegar no ponto B usando esses dois movimentos. Só para... Tá, só para especificar o que foi que eu fiz, né? Deixa eu pontilhar aqui essa linha, né, para não haver confusão aqui. Né? Essa linha aqui não tem nada a ver com a subida e com a descida, eu vou apagar. Muito bem, então essa foi uma possibilidade, né, de usar esses dois movimentos e sair do A até o B. Então, só descrevendo aqui, eu tenho o S, ou desculpe, aqui é a descida, né, em diagonal. Então, esse é o D e o resto, né, dos outros movimentos são S. Tá, agora eu vou colocar outra possibilidade, tá? Outra possibilidade seria, por exemplo, ao invés de descer, eu vou subir, né? Eu vou aplicar o S aqui ao ponto 00, né? Então ele vai subir aqui, o primeiro movimento vai ser esse. Aí o próximo eu vou descer, né? Se eu continuar subindo aqui, eu não vou chegar no B, né? Então eu tenho que descer aqui para chegar nele. E os outros movimentos, né, são mais duas subidas. Ok, então, só descrevendo o que foi que a gente fez aqui nesse segundo. Primeiro, a gente efetuou aqui a aplicação de um movimento de subida em diagonal aqui no ponto A.
depois uma descida, né, e mais 2 subidas na sequência. Então é isso que a gente vai fazendo, né? Então, não sei se vocês percebem, mas para a gente sair do A e chegar no B, eu preciso efetuar uma descida, deixa eu colocar aqui, inclusive na cor. O primeiro foi uma descida e 3 subidas. Então, se eu realizo uma descida e 3 subidas em qualquer ordem, né? Veja o segundo, né? O segundo é uma subida, uma descida e mais 2 subidas. Quer dizer, a quantidade de subidas aqui nesse segundo movimento é a mesma que no primeiro e a quantidade de descidas também. Mas aí ele questiona, né, quantos movimentos são necessários para eu sair do ponto A e chegar no ponto B. Lembrando que aqui o domínio dessas funções são números naturais, tá? Ou inteiros, porém, esses movimentos têm uma certa limitação dependendo dos pontos. Né? Por exemplo, para eu sair do 0, 0 e chegar aqui no 3, 4, com esses 2 movimentos eu não sou capaz. Tá? Porque acompanhe, né? Suponha que primeiro eu saio aqui do 0, 0, realizo uma subida, aí vim para o ponto 1, 1. Aí outra subida, 2, 2. Outra subida, 3, 3. Quer dizer, fiquei abaixo do ponto 3, 4. Então, tem alguns movimentos, com esses 2 movimentos, né, eu não sou capaz de sair de qualquer ponto e chegar em qualquer ponto. Né? Ele tem essa limitação, esse princípio. Mas o nome, de fato, é reflexão, né, por causa disso, né, em relação a que o eixo X existe um certo espelhamento em alguma parte do movimento. Tá? Que é essa a ideia da reflexão. Muito bem, então, como a gente sabe o número de descidas e o número de subidas, e a gente dá para perceber que o total de movimentos possíveis é só contar essas ordens, né? Então, na verdade, para calcular isso na verdade é uma permutação com elementos repetidos. Né? Isso aqui seria uma espécie de anagrama, né? Fazer essa conta aqui, os outros, né, que completariam os movimentos possíveis de sair do ponto A e chegar no ponto B são os seguintes. Tem essa possibilidade e essa possibilidade não tem mais outra, né? Então tá aí todas as possibilidades. Aqui eu fiz, sei lá, eu botei aqui pontos próximos. Então, na verdade, isso aqui vai ser uma permutação de 4 letras, onde 3 são S, né, são idênticas, e uma é o D, né? Então, isso aí, no caso, me dá 4, né? Aqui a gente já fez, inclusive, sem fazer pela conta, né? Já foi contando aqui todos os casos. Porém, né, fazendo aqui pela conta, isso aqui vai ficar 4 fatorial sobre 3 fatorial e 1 fatorial, né? Isso aqui, de fato, vai dar 4. Tranquilo, né? A ideia do... Essencialmente, essa é a ideia do princípio da reflexão. Tá, aí agora eu vou fazer alguns questionamentos, né? Suponha que eu vou sair do 0, 0 e vou chegar num ponto que não dá para saber assim quantas subidas e quantas descidas são exatamente, né? Sei lá, vamos pegar aqui, pegar esse ponto aqui, vamos supor que ele é um ponto C e vamos supor que ele tem as coordenadas, sei lá, 15 e 20, não, 23 não, tem que ser menor. 15 e 12, por exemplo. Né? Aí quantas subidas e quantas descidas são necessárias para chegar aqui? Bom, aí já não é tão simples deduzir, né, quantas subidas e quantas descidas são necessárias. Então, a ideia é o seguinte, né, sempre aqui em X, né, tanto na aplicação tanto do S como do D, sempre eu tenho uma adição, né? Então,
o número de subidas e o número de descidas vai me dar, né, essa quantidade aqui, ela vai me dar a quantidade, a minha coordenada aqui do eixo X, né, do ponto final, digamos assim. Ou me dá aqui o delta X, né? Se eu fizer 5 menos 1, né, dá 4, que é essa quantidade aqui. Então, se eu somo a quantidade de S, né, aqui eu estou colocando S como sendo a quantidade de S que aparece aqui. Se eu somar com D, que é a quantidade de Ds que tem aqui, então significa que isso aqui vai dar 4, né, que é o ΔX. No caso, a variação aqui em X, tá? Seria essa soma. Lembrando que do jeito, o que eu escrevi aqui, na verdade, é a quantidade de S. Né? Inclusive, lá eu coloco como S minúsculo, então aqui eu vou fazer também isso. Tá? Eu vou colocar S minúsculo e D minúsculo, significando que é o número de S e o número de Ds. E a diferença, né, do S menos D tem que dar o ΔY, que se a gente olhar aqui a variação em Y, né, isso aqui dá 2, né, ou seja, o número de subidas menos o número de descidas tem que dar a variação aqui em Y, que é 2. Por que eu estou falando disso? É justamente para resolver esse caso. Se a gente pega pontos distantes, quem nos resolve essa questão de quantas subidas e quantas descidas são é esse sistema. De fato, que a gente sabe 3 em 1, né? A gente vai resolver esse sistema. É observável, né, que se o S for 3 e o D for 1, então na medicina a gente tem a soma de 2, que de fato 3 mais 1 dá 4. E a diferença de fato dá 2. Né? Então, essa é a maneira de encontrar. Né? Consequentemente, essa quantidade de trajetórias, né, de sair de um ponto P0 até um ponto P1, a gente pode dizer que a permutação com elementos repetitivos, onde aqui é ΔX, tá? Veja que aqui é 4, que é justamente o meu ΔX. E aqui, os elementos que se repetem, a quantidade de subidas, que a gente está chamando aqui de S minúsculo, e a quantidade de descidas, que a gente está chamando aqui de D minúsculo. Tá? Então, essa praticamente é a expressão gerada, né, de maneira intuitiva. Né? Estou usando aqui um processo extremamente formal. Né? Aqui eu estou deduzindo aqui, né, pelas informações, pelas poucas informações que a gente tem, e de fato é isso que a gente é isso que formaliza, né, a nossa ideia. Então, nada mais é do que o que está aqui no texto. Tá? Eu vou fazer uma leitura bem rápido, só para de fato a gente comprovar o que eu estava falando. Né? Então, considere um ponto x, y no plano cartesiano, e ele só realiza dois movimentos, né? Um de subida, como eu falei, né? Pegar x, y e somar uma unidade em cada coordenada, e tem a descida, né, ambos em diagonal, que é adicionar uma unidade nas coordenadas de x, na coordenada x, e subtrair uma unidade em y. Né? Então, ele vai estar descendo. Então, aqui o número de trajetos é como eu falei, né? O que está errado, né? Aqui eu coloquei x0, né? E não é x0, né? Delta x. E tem aquele sisteminha que eu comentei para vocês, né? Esse S aqui está significando o número de subidas, que é o Szinho, e esse D é o número de descidas, né? A soma das subidas e descidas tem que dar o delta x, e a diferença tem que dar o delta y. Tá, aqui eu tenho um exemplo, esse exemplo aqui, já vou adiantando, ele não vai funcionar, né? Porque foi um caso que eu comentei aqui, inclusive, né? Esse ponto aqui, 3, 4, se eu saio do 0, 0, eu não consigo, com esses dois movimentos, chegar em 3, 4. Aí a razão disso, né,
é porque a coordenada x é menor, né? Veja que aqui eu não posso, sei lá, não posso estar num ponto aqui e voltar. Isso aqui não é possível, né? Aqui os nossos movimentos são sempre para a direita, não tem movimento para a esquerda. Porque a aplicação aqui é em cima do ponto dado, né? Não é trocando o sinal desses dois carinhas, não é isso. Não existe essa possibilidade. Então aquele não vai funcionar. Então eu vou pegar outro aqui, só para a gente, né, trabalhar mais um exemplo disso. Sei lá, vamos pegar aqui, sair do simples mesmo, só para a gente visualizar a ideia. Então, suponha que eu quero sair do ponto A 00, né? Até o ponto B, eu vou, sei lá, inverter lá, é 7,5. Muito bem, então aqui o que, que a gente pode identificar, né? Que ΔX é 7, né? A variação em X, e a variação em Y é 5. Tem a pergunta do Ryan, né? Ele está perguntando, a coordenada X sempre tem que ser maior, exato, porque X é o deslocamento para a direita, né? Aqui sempre eu tenho adição para a direita. E para Y não, tem hora que eu somo e tem hora que eu subtraio. Se esse cara for maior, aí, sei lá, é covardia, né? Aí eu não tenho como chegar. Tá, então, de maneira formal, né, o número de subidas mais o número de descidas, pelo que a gente viu, né, tem que ser 7. E o número de subidas menos o número de descidas tem que ser 5. Né? Tá, e resolvendo esse sistema, né, aqui a gente pode simplesmente adicionar, né, dá para aplicar aqui aquele processo de adição que a gente aprende, né, no ensino fundamental e médio. Então, aqui vai ficar 2S igual a 12. Então, significa que S é 6, tá? Ou seja, eu tenho que aplicar 6 subidas, né, 6 S's, né, essa funçãozinha S que eu mostrei para vocês, eu tenho que aplicar 6 vezes e vamos ver quantos D's a gente tem que aplicar. Né? Então, 6 menos D é 5, e isso implica que D é 1. Né? Então, essa é a quantidade. Né? Então, de fato, a quantidade de movimentos vai ser a permutação de 7, onde aqui a repetição de 6 e 1. Tá? Aí aqui é simples, né? 7 fatorial, 6 fatorial, 1 fatorial é 1. Isso aqui dá 7 movimentos possíveis. Então, essencialmente a ideia é essa. Só mostrando aqui a ideia do desenho. Né? Eu tenho aqui um gráfico. E, de fato, eu vou mostrar que se eu me utilizar, né, de 6 subidas e uma descida, eu sou capaz de sair do 0, 0 e chegar em 7, 5. Né? Então, que é o 7, né? Parou bem em cima aqui. E aqui também, né? Parei bem em cima dos eixos. Tá, então eu quero sair aqui do A para o B. Então vou realizar 7 subidas, ou 6 subidas, desculpe. E esse eu sou capaz de chegar
Então, 6 vezes e desci uma vez. Tá, aí é só variações disso, né? Eu posso, sei lá, no segundo aqui, ao invés de subir, eu vou descer e depois eu subo as 6 vezes. Né? Então, ok. Então, de fato, isso é uma permutação, né, de 7 objetos, onde 6 deles são os S e um deles é o D. Tranquilo, né? A ideia desse princípio da reflexão. Muito bem. Então, agora vamos discutir, vamos comentar aqui um pouco a ideia do princípio da casa dos pontos. Também é simples, tá? E o princípio ele diz o seguinte: ele também é conhecido como o princípio das gavetas de Dirichlet e ele é definido da seguinte maneira: eu tenho n objetos que vão ser colocados em n menos uma gaveta. Então, aí já percebe, né? Um deles vai ficar com 2 gavetas, pelo menos. Aí tem alguns exemplos, né, que funcionam dentro desse princípio. Então, por exemplo, num grupo de 3 pessoas, né, 2 delas completam o aniversário no mesmo mês. Bom, então, isso aqui é uma afirmação, né? A gente sabe que isso é verdade, mas se a gente tentasse refutar essa informação, então a gente diria que não é verdade, né? Consequentemente, cada pessoa tem que comemorar, tem que ter a sua data de aniversário num respectivo mês. Aí a gente começa a questionar e vai colocando cada pessoa dentro de cada gaveta, né? Que nada mais é do que o seguinte: aí eu tenho as 13 pessoas, e aí eu vou perguntar quem é de janeiro, sei lá, quem é que completa ano em janeiro. A primeira pessoa que se manifestar, eu vou chamar ele de pessoa 1. Aí, fevereiro, né, a mesma coisa, pessoa 2. Março, pessoa 3, né, à medida que elas vão dizendo, né, vão se manifestando, à medida que a gente vai perguntando, a gente vai fazendo essa associação. Quando chegar em dezembro, vai ser a pessoa 12 a se manifestar. E, de fato, uma pessoa que sobrou nessa brincadeira. Logo, ela vai ter que estar em dois, 2 meses. Tá? Lembrando que aqui é o caso, assim, é o caso mais extremo. O caso menos é, sei lá, 3 pessoas comemoram em março, 4 pessoas comemoram em setembro, alguma coisa desse tipo. Então, de fato, é verdadeiro a afirmação, né, que é exemplo 25, se não me engano. E vou agora a ideia aqui, 26. Eu tenho o seguinte conjunto, né, que vai até o 200, e se eu escolher 101 números desse conjunto, sempre vão existir números onde um é múltiplo do outro, tá? Aqui eu botei múltiplos entre si nesse sentido, né? Sempre eu tenho, né, um múltiplo de um número, pelo menos um, né? Desses que a gente escolheu. Bom, se a gente for olhar os pares, né, é bem simples. Né? Os pares não precisa você escolher 101. Sei lá, dependendo de onde você começa a escolher, né? Às vezes você escolhendo 10 deles, você já tem isso. Né? A questão é, sei lá, para aplicar o princípio aqui, a gente tem que fazer algumas considerações mais rigorosas, né, do que o que a gente já conhece dos números. E o caminho que é utilizado para isso, né, eu vou exibir agora aqui para vocês. Que é o seguinte, deixa eu
pouco aqui de espaço. A ideia é a seguinte. Eu vou escrever qualquer dos números, né? Deixa eu pegar aqui o nosso conjunto A. Ele vai do 1 até o 200. Aí vamos supor que qualquer número daqui vai ser escrito agora da seguinte maneira. Aí, sei lá, vamos dar alguns exemplos disso aqui. Suponha, como é que eu quero escrever o 17, né, usando essa expressão? Ele vai ser 2 elevado a 0 vezes 17. Tá? Então, de fato, eu quero escrever qualquer número com essa estrutura, essa estruturação. Eu estou vendo agora aí que vocês falaram que travou, mas já está normal? Com, com isso, vocês sentiram que perderam muita coisa? Não? É necessário eu voltar a falar de algum ponto? Ah, tá bom. Então tá. Ok, então a ideia do livro do Morgado, né, ele faz assim, ele cria dois casos para essa estrutura toda que foi criada, né, aqui em cima. Então, por exemplo, se eu fixar o B, né, eu vou numerar aqui, vou fixar o B. Então, eu vou ter dois números assim. Por exemplo, o N1 vai ser 2 vezes R1 vezes B. E o outro vai ser 2 vezes R2 vezes B, né? Que eu fixei o B. Bom, do jeito que eu escrevi aqui, eles já são múltiplos um do outro. Né? Porque se eu for fazer a divisão de um para o outro, né? No caso, suponha que R1 é menor do que R2. Né? E se isso aqui acontece, então significa que a divisão de N2 por N1 vai ser o 2 elevado a R2 vezes B sobre o 2 elevado a R1 vezes B. Aqui a gente pode cancelar os B's e a gente vai ficar com essa estrutura aqui, né, que é 2 elevado a R2 menos R1. E, de fato, isso aqui é o múltiplo, né? Esse primeiro número vezes isso aqui vai dar o segundo número. Então, eu tenho multiplicidade com os pares não tão exigente a gente escolher sempre um. Aí ele fez uma consideração mais rigorosa, sabe que o B é um termo de um conjunto que só tem os ímpares. Né? Porque a estrutura aqui, se eu quiser escrever todo e qualquer ímpar, o B obrigatoriamente tem que ser ímpar. E aqui, entre os dois tem que ser zero. Consequentemente, né, esse conjunto B aqui são todos os ímpares desse aqui. Então, vai do 1, né, até o 199. Observem que o número de elementos do meu conjunto B são 100 elementos. Então, imagine que eu tenho que escolher sempre um. Então, suponha que eu fixo aqui um R, né, aí ele entra no segundo caso, eu vou fixar R, e vou variar, botar todos os Bs, né? Então, como é que eu
vão falando aí, tá? Se, aqui o ruim é que a caixa de mensagem não é automática, né? Eu tenho que ficar aqui subindo a tela para ver se vocês falaram, mas eu vou ficar aqui de olho, né? Para ver se ainda continua com esses problemas. Sim, então, voltando aqui, tá? Eu estou fixando o R, né? Ou seja, vai ser um único número par aqui na minha estrutura e eu vou variar aqui todos os Bs, né? Dentre esses, né? Ou seja, o primeiro número que vai ser 2 elevado a R vezes 1, ele pertence ao conjunto, né, que é formado por todos os elementos da forma 2 elevado a R. Então, esse cara aqui, eu já estou colocando ele na primeira gaveta, né? É a estrutura, né, que esse elemento está. Aí o N2, né, eu vou pegar 2 elevado a R vezes o segundo número ímpar, que no caso é 3, e esse vai pertencer ao conjunto com esse formato, né? 2 elevado a um certo... Aqui eu botei R também. Deixa eu colocar aqui outra coisa. Sei lá, é do conjunto da forma 2 elevado a y, né? Então aqui é 2 elevado a y vezes 3. Tá, então quando eu chegar aqui no centésimo, né, significa que o meu centésimo é um número da forma 2 elevado a r vezes 199, e isso pertence aqui a os números desse formato. Tá, mas a gente vai escolher 101. Então, se eu coloquei todos os números aqui fixando o meu R dentro dos conjuntos de todos os ímpares possíveis, então significa que esse cara aqui vai ter que estar em um desses conjuntos. Ou seja, sempre eu tenho um múltiplo do outro quando eu escolher 101 números em um conjunto que tenha 200. Tá? Essa é a ideia. Não sei se ficou claro para vocês isso, mas essa é a ideia aqui desse exemplo. Tá? Então, dá um feedback aí para saber o que a gente tem que discutir mais sobre ele. Só a parte dos conjuntos, porque aqui não é o princípio das gavetas, né? Então, a ideia é você colocar os elementos, cada um na sua gaveta. Tá? Então, deixa eu justificar de novo. Segue um pouco essa ideia aqui do 25, por exemplo. A diferença é que o 25 é mais simples, né? Esses conjuntos aqui a gente já conhece, né? Que são os meses. Aqui eu criei conjuntos que são, sei lá, o primeiro conjunto que eu criei aqui são os múltiplos do ímpar 1. O segundo conjunto são os múltiplos do ímpar 3, né? E assim vai, né? Esse aqui são os múltiplos de 199. Então, tá cada número aqui dentro do conjunto de seus múltiplos, eu tenho 100 números que isso aqui acontece, né? Esse é o primeiro, está dentro desse primeiro conjunto que é múltiplo de 1. Esse aqui é o segundo elemento, está dentro do conjunto que é múltiplo de 3. E esse aqui é o centésimo, ele está dentro do conjunto que é múltiplo de 199. Mas aí, como eu tenho aqui, eu não vou escolher 100, né? Eu vou escolher 101.
Então, o que significa? Que esse cara aqui ele tem que estar em um desses conjuntos. E se dois elementos estão aqui dentro, por exemplo, porque eles são múltiplos. Então, isso quer dizer, né, que toda vez que eu escolho 101 números dos 200, pelo menos dois, né, um vai múltiplo do outro. Se Deus ficar melhor do que ou um pouco melhor. Deixa eu só mostrar aqui de outra forma. Vou pegar de uma maneira. Tá normal agora? Ok. Só reestruturando aqui. Eu tenho do 1 ao 200. Eu tenho aqui do 1 ao 200. E eu vou considerar aqui alguns conjuntos. O B1 são os múltiplos de 1. Vou escrever assim, grosseiro, tá? Sem muita estruturação. O B2 são os múltiplos de 3. E assim vai. B3 são os múltiplos de 5. E isso segue até o centésimo, né? São os múltiplos de 9. Então, o que nós sabemos? Que a gente vai escolher 101 números, né? Então, eu vou pegar aqui do 1 até o 101. Então, o que foi que, na outra vez, o que eu fiz, né? Eu fiz a suposição que aquela estruturação que eu criei, o meu N1 obrigatoriamente ia pertencer ao primeiro conjunto, né? O meu N2 ia pertencer ao segundo conjunto, né? Que esse N1 é um múltiplo de 1, esse N2 é um múltiplo de 3, e isso ia seguir até o último. O último ia ser um múltiplo de 199. Porque o TB3, na verdade, é N100. Né? Tá, mas a gente vai escolher, a gente não vai escolher 100 números. A gente vai escolher 101. Aí, pelo princípio, né, da casa dos pombos, esse próximo número aqui, ele tem que estar em um desses, tá? Porque são os múltiplos possíveis que eu tenho aqui dentro. Né? Então, toda vez que eu escolher 101 números, se dois números estão aqui, é porque eles são múltiplos entre si. Né? Então, como esse aqui tem que estar em um desses, significa que tem dois números que são múltiplos aqui desses escolhidos. Tá? Essa é a ideia. Né? Aqui eu escrevi menos, ficou até um pouco mais abstrato, mas não sei se ajudou aí. Né? Esse aqui tem que pertencer a um dos B. Tá? Aqui, iniciar. Não sei se clareou mais.
de fato, a ideia é o seguinte, esse 101 aqui, né, ele, no caso, seria um múltiplo de 201. Né? Se eu for seguir a ordem dos ímpares aqui desse conjunto, o número da ordem 101, ele seria um múltiplo de 201. E 201 não faz parte desse conjunto, consequentemente, tem que fazer parte de um desses, né, que eu gerei. Dá um conjunto com 200 números, e esses, escolher sempre um deles, pelo menos dois, um vai ser múltiplo do outro. Tá? Não sei se melhorou. Né? Às vezes não, mas às vezes você explica e piora. Mas para mim, tá? A gente não discute o próximo. Tá? Aí o exemplo 27, perceba que isso aqui, ele não é bem assim uma questão de contagem, né? Ele parece ser um pouco diferente comparado aos outros. Aqui a gente não está contando, né, como se a gente tivesse tendo que afirmar ou não, né? Está se afirmando. Então, o nosso último aqui do nosso documento diz assim, considerado do 2, e se a gente tomar 5 pontos do quadrado, pelo menos dois deles vão estar menos de raiz de 2 unidades. Então, como assim, né? Então, deixa eu montar aqui a ideia. Vamos considerar um quadrado de lado 2. E eu vou tentar fazer essa divisão aqui também. E fazendo essa divisão, aqui eu vou ficar com 4 quadrados de uma unidade. E nós sabemos que o diâmetro do quadrado da raiz, ou chama de diâmetro, a gente comumente usa diâmetro em circunferência, mas na verdade a definição de diâmetro é o seguinte, dado qualquer figura fechada, diâmetro é a maior distância interna de dois pontos da figura fechada. Tá tudo ok aí com o áudio?
Foi, né? Aqui a conexão, eu estou com a sensação que está um pouco mais lento que normal aqui no meu. Não sei se é isso. Mas, bem, vamos continuar aqui. Bom, então é o que a gente chama de diâmetro. E no quadrado, né, a distância entre dois pontos da nossa curva fechada vai ser a diagonal. Então, o que o princípio me diz? Né? Aqui eu vou escolher 5 pontos aqui na superfície. Ele afirma que vai sempre existir, vão sempre existir dois pontos, tais que a distância é menor do que essa daqui. Então, se aqui eu pegar os pontos, sei lá, aqui o primeiro ponto, aqui o segundo ponto, aqui o terceiro ponto e aqui o quarto ponto, né? Quando eu for pegar o quinto, aqui eu praticamente já estou usando o princípio, né, da casa dos pombos, porque estou colocando um ponto em cada quadrado, né? E, consequentemente, quando eu for inserir o quinto ponto, né, ele vai ter que estar em um desses quadrados, automaticamente, né, esse quinto ponto, a distância vai ser menor, já que essa aqui é a maior distância dentro de um quadradinho desse. E essa é a ideia, né? Então, de fato, né, o princípio da casa dos pombos, né, garante que essa afirmação é verdadeira. Tá? Tá, então a ideia é essa, né? Essa é a ideia aqui do princípio. E nós encerramos aqui. A ideia hoje, né, como eu falei, era mais curta mesmo. Essa parte final é simples. Aí eu vou deixar aqui em aberto. Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta, tá? De antemão, eu tinha falado, né, um pouco antes da gravação. No caso aqui eu já vou encerrar, tá? Que vou até encerrar a gravação, inclusive. Vou só fazer as considerações finais.